No estudo de propriedades ópticas, nós focamos agora nas transições indiretas. Então, nessa primeira parte, a gente vai definir todas as ferramentas que nós vamos usar e na próxima a gente vai fazer as contas. Então, a gente continua usando como ferramenta principal a teoria de perturbação dependente do tempo dentro da representação de interação. Mas dessa vez nós vamos usar a segunda ordem na teoria, que vai corresponder aos dois processos que levam à transição indireta. E a transição indireta necessita de dois termos no hamiltoniano perturbativo. Então a perturbação é a soma de dois termos. Um é a interação elétron-radiação, a interação da radiação com matéria, que continua sendo descrita como antes dentro da aproximação de dipolo elétrico. A essa contribuição a gente soma uma outra, que é a interação elétron-fônon. A interação elétron-fônon, nós vimos na última aula, só para revisar, ela envolve o produto escalar dos deslocamentos dos íons e o gradiente do potencial de interação entre elétron e íon. Os deslocamentos, por sua vez, podem ser expandidos em modos normais e esses modos, as coordenadas normais, por sua vez, podem ser representadas através dos operadores de aniquilação e criação. Isso é muito importante porque isso vai fazer com que o hamiltoniano de interação elétron-fônon seja capaz de mudar o número de fônons do nosso sistema. Então ele pode criar ou destruir fônons através dessa representação. Então isso vai ser muito importante na nossa análise. Então, para começar, a teoria de perturbação que a gente tem usado, ela se baseia na fatoração da evolução temporal dependente de H0, e aí fica uma dependência temporal ainda, um certo psi de interação, cuja equação de evolução temporal é obtida pela substituição dessa proposta na equação de Schrödinger, levando a uma equação da forma IH barra d psi de t dt é igual a um V de interação de t psi de t. Assim, o psi de t de interação, o psi de interação, ele evolui a partir da perturbação, que eu estou chamando aqui de V, e com a substituição da equação de Schrödinger fica claro que esse V de interação é dado por um IH0t sobre H barra, a perturbação dependente do tempo é elevado a menos IH0t sobre H barra. Então é uma representação na qual tanto o estado como o operador tem a sua evolução temporal. E a equação para a evolução temporal de psi de t tem uma forma integral, que é a que nós usamos para propor a solução iterativa. Então, essa equação pode ser escrita como um psi de t é um psi de t0 mais 1 sobre IH barra, a integral de t0 a t em dt' de vi de t' psi de t'. O que nós temos aqui é uma forma integral dessa equação diferencial. Não é uma solução da equação, porque o psi de t que nós procuramos aparece também no lado direito. Mas ela sugere um caminho iterativo que consiste em substituir aqui o psi de t' sucessivamente pelas soluções que nós podemos construir. Então, primeiramente, a gente substitui o psi de t0 no psi de t'. Aí a gente tem uma correção de primeira ordem. Foi o que nós usamos para estudar as transições diretas. Depois nós substituímos, além do psi de t0, também essa própria integral. Então nós ficamos com uma integral dupla. Esse termo de integral dupla corresponde à correção de segunda ordem, que eu escrevo aqui.
Então tem 1 sobre h barra que vai aparecer duas vezes. A integral vai aparecer duas vezes, então vira uma integral dupla em dt' e em dt duas linhas. Do VI de t' que eu já tinha, agora um VI de t duas linhas, e aí eu encaixo aqui o psi de zero. E essa é a correção de segunda ordem, é uma das ferramentas que nós vamos usar para estudar a transição indireta. Então, nessa transição indireta, assim como antes, a gente está interessado na transição, a taxa de transição, né, de um estado 0 para um estado F. Só que esses estados estão em castes diferentes, por isso é uma transição indireta. Essa transição vai ser mediada por por estados intermediários que eu vou chamar de M, que vão aparecer convenientemente nas nossas contas. Então, quem são esses estados, né? Como que eu vou descrevê-los? O zero, meu estado inicial, ele pode ser descrito com um número NI de fótons incidentes. Um número no meu sistema, NF de fônons. E um estado eletrônico que eu vou chamar de epsilon de valência num certo K. E por conveniência, muitas vezes eu vou chamar isso aqui de epsilon zero. O estado intermediário, ele envolve uma transição que envolve um fônon incidente absorvido, então o número de fótons incidentes decresce por 1, o mesmo número de fônons e uma energia do que eu vou chamar de epsilon m. E o estado final é feito depois da absorção do fóton também, então tem um fóton a menos incidente. O número de fônons muda por mais ou menos 1. Num caso representa a emissão de um fônon, em outro caso a absorção de um fônon. E o estado eletrônico correspondente é um estado na banda de condução num K' diferente de K. Muitas vezes eu vou chamar esse estado então de epsilon F. Notem uma coisa interessante aqui. Se aparecer um elemento de matriz na forma F alguma coisa M, notem que F envolve um número de fônons diferente de M. Então, para que esse elemento de matriz seja diferente de zero, necessariamente eu tenho que ter aqui no meio alguma coisa que consiga criar ou destruir fônons. Então, esse elemento de matriz só vai ser diferente de zero se houver aqui a interação elétron-fônon, que, como nós vimos, é capaz de criar ou destruir fônons. A interação elétron-radiação aqui vai levar a um termo nulo para esse elemento de matriz, porque estados com números diferentes de fônons são ortogonais. Então, quando tiver FM, eu necessariamente tenho que ter o hamiltoniano de interação entre elétron-fônon. Da mesma maneira, ou de forma análoga, quando eu tiver um elemento de matriz envolvendo os estados M e 0, eu observo o que acontece entre eles. M e 0 tem o mesmo número de fônons, mas tem números diferentes de fótons. Então, o hamiltoniano que pode intermediar esse elemento de matriz é o hamiltoniano de interação entre elétron e radiação, porque esse hamiltoniano é capaz de criar ou destruir fótons. E aí ele pode levar esse elemento de matriz ser diferente de zero. Então, no meu hamiltoniano, a galinha de perturbação, que é a soma dessas duas contribuições, eu vejo que uma delas vai aparecer em um contexto e a outra em outro contexto. Uma quando eu intermediar estados que têm fônons, número de fônons diferentes, e outra quando eu intermediar estados que têm número de fótons diferentes. Tá? Dito isso, eu posso partir para a correção de segunda ordem e escrever a expressão que eu vou usar em seguida. Então eu tenho o cálculo que eu quero fazer para um F psi de t. Então isso significa o seguinte: o psi de interação evolui no tempo a partir de um estado zero. E aí eu quero saber, no instante t, qual que é a projeção dessa evolução
num estado final F. Isso vai me dar a transição do zero para o F. A probabilidade é dada pelo quadrado desse braquete e a taxa de transição pela derivada dele no tempo. Então é essa coisa que eu quero calcular para definir a taxa de transição de 0 para F via uma transição indireta. Então é isso que eu tenho que calcular. Então vamos escrever a expressão que vai dar início aos nossos cálculos. O f psi de t em segunda ordem, ele tem que ser dado, depois eu levo ao quadrado, depois eu derivo. Ele tem que ser dado por 1 sobre IH barra ao quadrado, a integral de t0 a t em dt', a integral de t0 a t' em dt, duas linhas. E aí eu vou colocar o somatório em m, aproveitando o fato de que eu posso ter um conjunto completo de soluções, vindos, por exemplo, de H0, que formam uma relação de completeza da seguinte forma. A soma desses projetores tem que ser igual a 1. Essa é uma relação de completeza, uma identidade, e esse 1 eu posso encaixar, por conveniência, em alguns lugares da minha conta. Então eu vou encaixá-lo aqui como eu vou mostrar para vocês. Aqui eu derivo, aqui eu tenho o f, né? Que eu tenho aqui. Aí eu venho com a meu psi de t de perturbativo, né? Que tem já essa integral dupla e esse termo aqui. E aí eu vou ter o vi de t'. Esse vi de t' está na variável t' porque é o primeiro que aparece na minha correção de segunda ordem. Aí eu venho com mm somado sobre m é meu 1, então eu posso encaixá-lo aqui. Aí eu tenho o v de interação em t duas linhas e finalmente eu fecho aqui com meu zero. Essa é a conta que eu tenho que fazer para calcular esse braquete. Depois ele me dá a taxa de transição. Tá? Então, alguns ingredientes a mais que eu vou ter. Quem que são esses potenciais de interação? Bom, na teoria de perturbação de segunda ordem, na representação de interação, a gente sabe que eles são dados por IH0T sobre H barra, a perturbação, dependente do tempo, é elevado a menos I H0T sobre H barra. Esse primeiro termo vai ser na variável T', esse segundo termo na variável T duas linhas, e vou saber agir esses operadores na forma exponencial nos estados F e M do lado esquerdo e do lado direito, assim como nos estados M0 do lado esquerdo e do lado direito. Então essa é uma coisa que eu vou usar. Além disso, quem são essas perturbações que vão entrar nesses braquetes, nesses elementos de matriz? O primeiro elemento de matriz é entre F e M. Isso significa que eu vou de um estado M, que tem um número de fônons NF, para um estado F, em que eu tenho um número de fônons NF mais ou menos 1. Então isso muda o número de fônons. Aqui no meio, como eu disse antes, eu só posso ter para dizer diferente de zero, um elemento, um hamiltoniano, que seja capaz de criar ou destruir fônons. Então aqui vai entrar o hamiltoniano de interação elétron-fônon. Então o VI de T' vai ser expresso por um V de elétron-fônon de T', né? Eu vou colocar assim, V de elétron-fônon, como a dependência temporal é elevada a menos I ômega, a frequência do fônon T', e ainda um E elevado a eta T' para representar um aparecimento suave da minha perturbação com eta maior que zero. No final do cálculo eu ponho eta igual a zero e ele não interfere na minha conta, né? Então ele vai aparecer dessa forma. O VI de T duas linhas, veja que ele conecta estados M0, estados que têm o mesmo número de fônons, mas número de fótons diferentes. Então ele envolve um potencial de interação elétron-radiação, que eu ponho na forma E elevado a menos I ômega T duas linhas, ainda com um eta D duas linhas, para fazer isso
crescer lentamente, aparecer lentamente no meu sistema. Tá? Então, só para completar aqui, para a gente partir para depois para o outro vídeo, quando eu tiver o f vi de t' m, isso aqui vai ser escrito como, substituindo já essa forma, né, do potencial do hamiltoniano de interação, na representação de interação, eu vou ter um E elevado a I EF menos EM T' sobre H barra mais eta T'. Isso aqui eu poderia, se eu incorporasse o I, eu escreveria como menos I eta T', né? Menos é esse termo de fônons, né? Então vai aparecer ainda como menos I ômega de fônon T' vezes um elemento de matriz envolvendo isso aqui, esse aqui, V elétron fônon M. Então isso vai aparecer na minha conta. Por outro lado, o outro termo, M VI T duas linhas M, vai ser um E elevado a I. Aí eu vejo aqui o que eu tenho, E elevado a I M epsilon M menos E0 T duas linhas sobre H barra mais eta T duas linhas menos I ômega T duas linhas. Veja que esse ômega é relativo à interação elétron-radiação. E o elemento de matriz, que é MV elétron-radiação 0. E aí eu fecho a conta. Aí, então esses são os termos que vão entrar nessa integral. E aí, substituindo, eu tenho duas integrais para fazer. As duas integrais envolvem exponenciais e serão imediatas. Aí a gente tem que ver o que a gente tira dessa conta. Então eu vou parar aqui e a gente continua no próximo vídeo.